Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Espero que esteja tudo bem com todos vocês, nomeadamente que as criações tenham corrido bem. Uma vez que continuo a receber contactos de criadores com bastantes dúvidas e questões sobre o manuseio das nossas aves, decidi fazer mais um vídeo onde irei falar sobre mais 5 temas muito usuais na criação de aves domésticas. Será que são mitos ou realidade? Por isso não percam o vídeo, assistam até ao fim e deixem os vossos comentários. Aproveito e relembro que já anteriormente efetuei 2 vídeos sobre esta temática, onde abordei em cada um dos vídeos 5 temas diferentes. Poderão assistir aos mesmos clicando nos links acima. Não se esqueçam de subscrever o canal. Verifico que apenas 1 em cada 4 visualizadores dos vídeos é que está inscrito no canal. Como sabem, a subscrição é gratuita e é extremamente importante para o canal. Apenas com a vossa subscrição, o YouTube irá evidenciar mais o canal para que o mesmo chegue a criadores que ainda não o conheçam e procurem ajuda. Sabem ainda que vale a pena estarem subscritos no canal, pois aqui não existem segredos. Tentamos ajudar todos os criadores, sem meias-verdades e sem encobrir informação. Não se esqueçam ainda de deixar o vosso like. 5 dos truques e mezinhas usados na criação de aves. Mitos ou realidade? Parte 3. Primeiro, é verdade que quando as fêmeas estão no choco, não devemos colocar banheiras à disposição para se banharem com regularidade? Este é um tema que os criadores que me abordam têm sempre muitas dúvidas. Têm receio que se as fêmeas se banharem diariamente quando estão no choco, poderão esfriar os ovos e assim quebrar o ciclo normal de choco. Temos de referir que quando as fêmeas se banham numa banheira, não ficam totalmente molhadas, ou seja, apenas a parte exterior da plumagem fica molhada. A parte interior da plumagem, aquela que efetivamente transmite calor à ave, raramente fica molhada no decorrer do banho numa banheira. Assim, sempre que as fêmeas se banham, nunca ficam totalmente encharcadas, ficando com a plumagem seca alguns minutos depois de se banharem. É um banho superficial, que apenas molha a plumagem externa, a qual seca relativamente rápido devido aos óleos que contém, para evitar que as aves fiquem encharcadas. Este é um sistema que as aves de cativeiro ainda têm, assim como as aves selvagens, as quais, em dias de chuva, nunca ficam totalmente encharcadas devido à plumagem exterior ter esses óleos que criam uma espécie de impermeabilidade, evitando que a ave fique totalmente molhada, podendo levar a um estado de hipotermia e à sua morte. Para além disso, a colocação de banheiras quando as aves estão no choco poderá ajudar nos dias em que a umidade esteja muito baixa, ajudando a aumentar esses níveis de umidade, que por sua vez se irá refletir na casca dos ovos, a qual ficará mais mole e assim mais fácil de partir por parte das crias no dia de eclosão. Temos ainda de ter em consideração que o banho diário das aves é essencial para a sua saúde e bem-estar. Portanto, é verdade que não deveremos colocar banheiras à disposição das fêmeas quando estão no choco? Falso! Segundo, é verdadeira a expressão que diz que quanto mais qualidade as aves têm, quanto mais próxima do standard estão, mais difíceis são de criar e de tirar muitas crias? Esta é uma expressão que ouvimos muitos criadores dizerem com frequência. Para entendermos a mesma, temos de ter em consideração que estamos a falar de uma determinada espécie ou raça de aves que já esteja num nível muito próximo ao referido no standard da mesma. Ou seja, aves próximas da perfeição, sendo que a perfeição não existe. Quais os passos para obtermos aves dentro de um determinado standard?
como conseguimos fixar determinadas características numa espécie ou raça de aves? Normalmente, precisamos de fazer uso da consanguinidade. Ou seja, precisamos muitas das vezes de cruzar aves com um grau de parentesco relativamente próximo para conseguirmos fixar na descendência determinadas características que sobressaiam nesses exemplares. Para o efeito, cruzamos pais com filhos, avós com netos, tios com sobrinhos, primos com primos, etc., para tentar que a descendência obtida através desses cruzamentos mantenha aquelas características que julgamos estarem próximas do constante no standard da raça. Ao efetuarmos esse tipo de cruzamentos com alguma regularidade, estamos a reduzir a variedade genética no nosso plantel. Estamos a reduzir a variedade de sangue, o que provoca que o sistema imunitário dessas aves seja um pouco mais fraco, mais sensível a enfermidades, as quais poderão aparecer num plantel. Como a variedade genética se torna mais apertada, é normal que com o passar do tempo, e se não introduzirmos sangue novo no plantel, as criações comecem a ser mais fracas, saindo menos descendência ou havendo uma maior probabilidade de surgirem aves com deficiências ou até que haja uma maior mortalidade embrionária. Ao invés, quando juntamos aves de sangues diferentes, de linhas genéticas diferentes, que não se liguem bem, ou seja, que não tirem descendência dentro do standard, apesar dessa situação, normalmente serão aves vigorosas devido a essa variedade genética. Podemos dar como exemplo os cães, onde existem dezenas de raças diferentes. No entanto, os chamados rafeiros são normalmente animais saudáveis, com um grande vigor, ao contrário de determinadas raças que sejam muito apuradas, as quais normalmente adoecem e enfraquecem com bastante facilidade. Tudo devido à consanguinidade praticada para manter as características constantes no standard da raça. Portanto, a expressão é verdadeira? Verdade! Terceiro, é verdade que deveremos retirar sempre as banheiras ao final do dia para as aves não estarem molhadas quando forem dormir? Esta questão vai um pouco de encontro à primeira questão. Como referi, as aves quando se banham nas banheiras não ficam totalmente molhadas, apenas se refrescam. Essa situação comprova-se olhando para as aves um pouco depois de tomarem banho, em que podemos verificar que já estão secas. Na vida selvagem, as aves têm sempre os locais onde se banham à disposição. E não é por isso que vão tomar banho quando estão prestes a procurar refúgio para passarem a noite. O instinto natural das aves não lhes permite agir dessa forma. Com as aves de cativeiro passa-se exatamente a mesma coisa, ou seja, o instinto das aves ordena que procurem alimento, fontes de calorias, para conseguirem passar a noite sem fome e sem frio. Portanto, o instinto natural das aves não as deixa pensar em banhos ao final do dia, mas sim em procurar alimento para passarem a noite com calorias suficientes. Logo, a expressão é verdadeira ou falsa? Falsa! Quarta, é verdade que podemos separar as crias de canários dos pais após terem 30 dias de vida? Ao contrário do ser humano e de outros seres vivos, os canários conseguem ser independentes dos pais relativamente rápido se tivermos em conta os anos de vida de um canário. As crias depois de nascerem, quando chegam aos 15, 20 dias, sentem o instinto de saltar do ninho, para se começarem a aventurar longe da proteção que este lhes proporcionou nas primeiras semanas de vida. É nessa altura que começam a dar atenção aos movimentos dos pais, nomeadamente quando se estão a alimentar, aprendendo assim o local onde estão os alimentos e a água, começando a imitar os progenitores. Na maioria das raças de canários, por volta dos 30 dias, já sabem perfeitamente onde ir procurar o alimento para se alimentarem. Por essa altura, também já têm o bico suficientemente duro para conseguirem descascar as sementes que são a base da sua alimentação. Tirando algumas crias mais fracas que os irmãos,
ou determinadas raças mais sensíveis, por volta dos 30 dias, as crias no geral já conseguem se alimentar sozinhas, podendo ser separadas dos pais, se não totalmente, pelo menos por uma grade separadora. Portanto, podemos separar as crias de canários dos pais após terem 30 dias de vida? Verdade! Quinto, é verdade que ter machos e fêmeas gordos irá provocar uma época de criação fraca? Temos de analisar cada situação, ou seja, relativamente aos machos e relativamente às fêmeas. No que toca aos machos, estes nunca devem estar gordos na altura da criação. Os machos querem-se em forma. Não demasiado magros, ao ponto de terem a quilha sobressaída, mas magros o suficiente para serem ativos e para poderem copular de forma correta as fêmeas. Os machos gordos normalmente são amorfos e têm dificuldades em copular corretamente as fêmeas, não conseguindo atingir a posição correta em cima destas, por forma a conseguirem passar o esperma para a cloaca das mesmas. No que toca às fêmeas, e ao contrário dos machos, é importante que na altura das criações tenham uma camada de gordura que as ajude a ultrapassar com êxito a época de criação, a qual é extremamente desgastante. Por norma, são as fêmeas que alimentam as crias nos primeiros dias de vida. As fêmeas têm ainda um grande desgaste na produção de ovos, etc. Por isso, necessitam ter reservas de gordura para aguentarem toda a época de criação. No entanto, não deverão estar demasiado gordas, pois essa situação poderá ser prejudicial. No caso das posturas de ovos, as fêmeas mais gordas sentem mais dificuldade em expulsar os ovos da cloaca, acontecendo por vezes a mortalidade por ficarem com ovos entalados. As fêmeas excessivamente gordas podem esmagar as crias recém-nascidas. As fêmeas mais gordas têm uma tendência para se colocarem nos ninhos, sem, no entanto, começarem a pôr ovos. Portanto, é verdade que ter as aves gordas irá provocar uma época de criação fraca? Verdade! E é isto, meus amigos criadores. Mais 5 temáticas abordadas aqui no canal, as quais provocam sempre algumas dúvidas junto dos criadores. Não se esqueçam de subscrever o canal, de comentarem e de deixarem o vosso like do vídeo. Boas mudas ou criações, um forte abraço.